Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar de um assunto muito importante, relevante, atualizado, que vai servir para muita gente que está assistindo, porque tem muitas dúvidas, as pessoas não sabem muito os direitos que elas têm. Muita gente não sabe se tem direito ou não, ou quando tem direito, não sabe como funciona. Então nós vamos esclarecer tudo nesse vídeo. O INSS, para vocês terem uma ideia, ele é obrigado a conceder aos segurados que sofrem qualquer tipo de acidente que resultam em sequelas, ou seja, que diminuem a capacidade para o trabalho. O valor dessa indenização, presta bastante atenção, é 50% do valor do salário benefício que deu origem, tá? Dentro do INSS. O que ele está dizendo aqui? Qualquer acidente de qualquer natureza que resultou em sequela que diminuiu a capacidade para o trabalho. Está falando numa indenização de 50%, mas espera aí. Indenização? O INSS não paga indenização. O que é isso? Nós vamos falar. Primeiro, você precisa saber o que significa uma sequela permanente. A sequela permanente é uma alteração anatômica e funcional permanente, sendo causada por uma doença ou acidente, ou seja, ela não é congênita. O que quer dizer isso? O indivíduo, o segurado, não nasceu com essa doença ou com essa sequela. O seu tratamento consiste, por exemplo, em cirurgia corretiva, terapia de reabilitação, também que é muito importante, onde se incluem também terapias ocupacionais. Nós já falamos a respeito disso aqui no canal, né? Quando diz, por exemplo, em reabilitação. Nós estamos falando de tudo isso aqui. Nós estamos falando do benefício de auxílio acidente, nesse caso, tá? Que é um benefício que é pago ao trabalhador que sofre um acidente de qualquer natureza e, em razão desse, ele passa a possuir uma redução na sua capacidade para o trabalho. Então, esse auxílio acidente, quando fala em indenização, não é indenização essa que você está pensando. É um benefício concedido para o segurado que ficou com uma sequela permanente e definitiva, tá? E como vocês viram, quando nós falamos 50% do valor do salário-benefício, é exatamente isso. Geralmente, esse benefício ele começa com auxílio-doença no INSS. Tá? O trabalhador sofreu, o segurado sofreu um acidente de qualquer natureza, ou mesmo um acidente ou uma doença ocupacional. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a espécie B94, tá? Então, o que acontece? Ele teve uma diminuição nas suas habilidades, ele ficou com uma sequela, essa doença o impede, ele não tem mais aquelas habilidades ou aquela qualificação profissional que ele tinha antes de ter esse problema. O que acontece? Nesse caso, o auxílio doença, depois de um período que esse segurado ele está praticamente recuperado, ele não vai ter uma recuperação 100%, exatamente pela sequela que ele ficou, que diminuiu a sua capacidade, mas ele já pode retornar à sua função habitual, ele não precisa nem trocar de função, só que diminuiu a sua capacidade, ele já passa a receber 50% desse auxílio doença que ele estava recebendo e retorna ao trabalho nesse caso. Então ele vai voltar a receber o salário da empresa, mais o auxílio acidente, né, que é um benefício indenizatório do INSS, mais 50% do valor do benefício que ele recebia. Olha que coisa, quer dizer, pode voltar a trabalhar. Esse benefício ele é diferente, por exemplo, de quem aposenta por invalidez. O aposentado por invalidez, ele não fica com uma sequela, por exemplo, que diminuiu as suas habilidades. O aposentado por invalidez, ele teve uma sequela permanente e total, que não dá mais condições dele exercer as suas atividades, muito menos qualquer outra atividade. O que você precisa saber sobre a concessão desse benefício indenizatório é que ele pode ser acumulado com o salário, como nós falamos. Você retorna ao trabalho e continua recebendo o auxílio acidente. O que é necessário você ter para receber esse benefício do INSS? Primeiro, a qualidade de segurado. O que é isso? É você ter pago pelo menos 12 meses de contribuição, tá? A segunda é a inexistência de carência. Quer dizer, você, por exemplo, você que é empregado numa empresa, você com uma semana na empresa, você sofre um acidente. Não existe carência para você. A partir desse momento, você já pode diretamente, vai ser afastado 15 dias, tá? Por um atestado médico normal, e a partir do 16º dia, vai ser feito a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, e você vai ser encaminhado para o INSS, tá? E a redução da capacidade laborativa, que já vai ser comprovada através desse atestado médico.
O tratamento já vai começar, no caso, aí já vai ter a constatação e o diagnóstico que você teve a sua capacidade reduzida. Mas quando você chega no INSS, o perito do INSS ele já não vai te dar o auxílio acidente. Primeiro ele vai te dar o auxílio doença e vai fazer um acompanhamento. Depois, quando você estiver em condições de voltar a exercer a sua atividade, não com a capacidade que você tinha antes, é sim cessado o auxílio doença e passa a receber o auxílio acidente. O que significa a espécie 94 no INSS? A espécie 94 é devido ao acidentado após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho. Como eu falei, apresenta sequelas que implicam a redução da capacidade definitiva desse segurado, mas o acidente ou a doença está relacionada à sua atividade laboral, quer dizer, está relacionado ao seu trabalho. E nessa espécie de auxílio acidente, esse segurado ele não pode ter nenhuma perda. Caso seja por exemplo, uma sequela gravíssima, por exemplo, a perda de um membro, ele pode ser aposentado por invalidez, tá? Em vez de receber o auxílio acidente, e ainda exigir uma indenização da empresa. O INSS não paga indenização, tá, pessoal? O auxílio acidente ele é indenizatório, não é a indenização que nós estamos falando. Nesse caso, se você exigir uma indenização da empresa, é claro que você vai ter que demonstrar que a empresa tem aí responsabilidade em cima da lesão, em cima do acidente, em cima da doença. Por exemplo, não te deu os equipamentos de segurança necessário para você desempenhar as suas habilidades e você acabou sofrendo ou um acidente ou contraindo uma doença devido a isso. Por exemplo, quem mexe com produto radioativo, se não tiver os equipamentos de segurança, como é que faz? Uma contaminação por radiação é uma coisa seríssima. Então, tem que estar sempre antenado em todas as leis e as informações que nós trazemos aqui, porque você pode estar exposto a uma condição dessa. Você que está empregado e você desempregado. O auxílio acidente, ele também é permitido acumular com alguns outros benefícios, tá? Por exemplo, com o auxílio doença, com a pensão por morte, com o BPC-Loas, com o salário maternidade e mesmo que você passe a receber o seguro-desemprego, você continua recebendo aí, no caso, o auxílio acidente, tá? Notaram aqui quando eu falei um pouquinho atrás aqui no vídeo? A sequela, se ela foi permanente, esse acidente, por exemplo, ocupacional, aconteceu e você perdeu um membro, e você não tem condições mais de trabalhar na sua função e nenhuma outra, você já não vai para o INSS como um auxílio, no caso, doença. Você já vai entrar diretamente com a aposentadoria por invalidez. E notaram que o auxílio acidente, ele não acumula com a aposentadoria por invalidez. E quem recebe o auxílio acidente, mesmo que não seja, retornou ao trabalho, à empresa, esse auxílio acidente, ele só vai cessar quando esse segurado se aposentar ou quando ele falecer. E ele não passa, tá? Por exemplo, para dependentes. Ele não entra como pensão por morte. A aposentadoria por invalidez, a concessão desse benefício, ela é de quando esse segurado tem uma lesão de forma definitiva. O INSS, dentro das suas diretrizes, das suas normas internas, fala que esse segurado ele deve ser submetido à perícia médica a cada 2 anos. Mas nós sabemos que não é assim. Existe aí uma medida provisória que dá ao INSS direito até de chamar para pente fino, para revisão, esse aposentado por invalidez com muito menos tempo. Alguns aposentados por invalidez estão excluídos de passar o pente fino e revisão. São aqueles que já têm mais de 60 anos, aqueles que têm 55 anos de idade e recebem esse benefício há mais de 15 anos e os portadores de HIV. Esses estão isentos de passar por pente fino ou revisões no INSS. Isso somente aposentados por invalidez, tá, pessoal? O auxílio doença não tem isso, tá? As exigências, por exemplo, para você se aposentar por invalidez no INSS, você já não entra fazendo o pedido de aposentadoria por invalidez. Geralmente também começa com o auxílio doença e se a lesão for progressiva, quer dizer, ela for desenvolvendo, for impedindo cada vez mais de chegar ao ponto desse segurado, por exemplo, com uma doença gravíssima, dele não conseguir mais desempenhar as suas habilidades e nenhuma outra, e o perito constatar isso,
o perito já pode lhe aposentar por invalidez dentro do INSS. É claro que isso é muito difícil acontecer. Geralmente se consegue essa conversão na justiça e é um processo lento, demorado, precisa ter toda uma documentação que comprove essa incapacidade e esse desenvolvimento dessa doença ou dessa lesão que provocou a incapacidade total e permanente desse segurado. Tudo isso tem que ser comprovado através de laudo, através de histórico cirúrgico, através de diversas maneiras. Por isso é bom você guardar com cuidado todos os seus documentos que você pega no INSS, indeferimento, requerimentos, pedido de prorrogação, carta de concessão, carta de indeferimento ou de concessão. Você guarde tudo isso com cuidado, não amasse, não dobre, não molhe, porque amanhã ou depois você pode precisar entrar com um processo na justiça e essa documentação ela é muito importante, ela é muito valiosa. Alguns documentos eles devem ser atualizados. Você pode manter o original, passar no médico novamente e ele fazer um outro laudo em anexo com a data mais recente. Tá? Nesse documento deve ter o seu nome completo, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o CID da doença, tá bom? Tudo certinho. Quanto mais elementos você tiver para comprovar que, por exemplo, você estava incapacitado temporariamente, insistiu em um tratamento, mas a lesão ela foi crescendo, a lesão ela foi evoluindo e lhe deixou totalmente incapacitado para sua habilidade ou para qualquer outro tipo de função, você consegue na justiça essa conversão. É claro que um processo desse vai demorar de 18 a 24 meses, tá? Tem todo um trâmite judicial, mas você consegue sim, tá? Desde que você cumpra todas as regras dentro da justiça, passar por uma perícia judicial, demonstrar tudo direitinho, você vai conseguir essa conversão. Tá bom, meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, como eu falei, nós passamos aqui um conteúdo sempre importante, um conhecimento. Se você gostou da maneira que nós transmitimos esse conteúdo, não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sair beneficiado, ganhando com isso. Por quê? Nós colocamos vídeos todos os dias e você pode receber um comunicado da informação que você está precisando para solucionar esse problema que você já não aguenta mais que está passando dentro do INSS. E esse vídeo que nós vamos mandar para você, ele pode ser a solução desse problema. Então, você só tem a ganhar e é de graça, não custa nada, tá? Meu amigo, minha amiga estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado mais uma vez. Que tudo se resolve em paz, que Deus nos dê força, saúde, para continuarmos a nossa caminhada. Muita paz, muita saúde e harmonia para todos, um forte abraço e até os próximos vídeos.